Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. É um prazer muito grande poder nos encontrarmos aqui nesses poucos minutos que já entramos nas horas sagradas, que já passamos das horas sagradas do sábado e entramos agora ao pôr do sol no primeiro dia da semana. É uma página em branco que vamos escrever. Isso depende de nós e também das circunstâncias em que nós vivemos. O vídeo de hoje queremos abordar de forma muito rápida, sem se aprofundar, porque se for aprofundar, nós ficaremos aqui bastante minutos, né? Porque o tema é muito complexo, ou seja, todos os temas da Bíblia são muito complexos, certo? E para estudá-los assim bem profundo, temos que fazer em casa, não é? Ou então numa casa em que se ministra estudos bíblicos, né? Aí você tem um tempo muito grande, dá para conversar bastante, fazer perguntas, responder perguntas e assim vai. Como eu já disse, o tema de hoje é sobre liberdade. Liberdade não para fazer tudo. E se for para fazer tudo, que seja coisas boas. Nós temos a liberdade para fazer o que quiser, mas não temos a mesma liberdade para escolher o tipo de consequência que vamos ter. Quer ver um exemplo? Se nós ficarmos em uma rodovia estadual ou federal, aquele fluxo de veículos, carros, caminhões, tudo. Aí se você ficar no meio daquela pista com os braços abertos, o que vai acontecer? Ainda mais se for uma descida, né? Que o caminhão não está te vendo, ou o carro, né? Você vai bater em você, você vai morrer, meu querido. Veja bem, você teve a liberdade de ficar no meio de uma rodovia estadual ou federal, de peito aberto, com os braços em forma de cruz, ele vai morrer, não tem outra coisa, a menos que o motorista consiga parar. Certo ou errado? Então vamos ler aqui o primeiro verso de hoje e mais também uma frase que foi dita pelo poeta Neymar de Barros. Eu gosto muito dos escritos dele, porque são de fácil interpretação, de fácil compreensão, essa palavra correta, não é? Então nós vamos ler aqui, antes, porém, de fazer, vamos orar a Deus, porque a Bíblia, ao ser aberta, não podemos fazer sem antes orar. Eu peço a vocês permissão para orar. Quem quiser fechar os olhos, sim. Quem não estiver, fica à vontade. Porém, eu vou fechar os olhos. Senhor Deus e Pai, que estás nos céus, já entramos no primeiro dia da semana e amanhã, ao pôr do sol, já é o segundo dia da semana. Portanto, Pai, estamos escrevendo esta semana numa página em branco. E o que será? E o que terá ali nessa página em branco? Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Então pedimos a Tua direção na nossa vida. A parte que couber a nós, temos que fazer, mas a parte que couber ao Senhor, que é algo impossível, o Senhor fará. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, liberdade, meus queridos, é uma coisa que Deus deu para a humanidade. Quer ver? Ou querem ver? Deus colocou os nossos primeiros pais no jardim do Éden para lavrar
e cuidar da terra. São dois verbos, né? Lavrar e cuidar da terra que Deus tinha feito. Porque a terra era uma beleza, tinha que ser bem cuidada. E Deus lhe deu uma ordem, nesse sentido, de todas as árvores que tem aqui no jardim do Éden. Vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que delas comerem, certamente morrerás. Agora eu pergunto, Adão morreu naquele dia? Não. Adão viveu 900, se não me engano, 935 anos. Que morte é essa? Quando nós pecamos, nós somos mortos, embora vivos. Agora eu pergunto a todos vocês e a mim também, qual a diferença de proibir e de impedir? Pense comigo aqui. De novo, qual a diferença entre proibir e impedir? O que vocês acham? Vou dizer. Deus proibiu Adão de comer. Mas eles tinham a liberdade para fazer, para decidir comer ou não comer. Fato é que eles comeram. Então Deus não impediu, porque se Deus tivesse impedido, eles não teriam comido. Mas Deus não criou robô. Deus criou homens racionais, segundo a imagem de Deus e a própria semelhança, com direito de livre escolha. Mas o Evangelho de João, no seu capítulo 8, diz exatamente assim, e muitos de nós conhecemos o verso. Até porque ele foi o mote da campanha presencial de 2018. E fala assim, o verso é curtinho, no tamanho, mas no conteúdo e no valor ele é muito grande. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é conhecer? Segundo o idioma hebraico, conhecer não é apenas estar consciente de que Deus existe, mas entender que Ele é o Rei do Universo e fazer a sua vontade. Então, conhecer nesse sentido. Caso os senhores e as senhoras não sabiam, agora estão sabendo. Não é? Vou voltar, porque vale a pena repetir. Deus colocou nossos pais no Éden. Para quê? Para lavrar e cuidar da terra. E de todas as árvores, disse Deus, vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Ou morrereis? Adão viveu 930 e poucos anos. Gerou filhos e filhas. Gerou Caim. Gerou Sete. Esses são os filhos. Agora, as filhas não sabemos quantas é. E nem seus filhos também morreram. De imediato. Subitamente não morreu ninguém. Mas, estando eles privados de comerem da árvore da vida, e por não ter acesso mais, então a sua morte não seria letal, seria gradual. Então, aos poucos iriam morrendo, aos poucos, até chegar a hora da morte de fato. E é isso, meus queridos, o que acontece conosco. Só conhece a verdade, que é o próprio Deus,
Porque lá em João 14, verso 6, Cristo respondeu a um dos discípulos dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que é a verdade? É a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a verdade. A verdade é a palavra que Deus disse: haja luz e houve luz. Jesus Cristo participou da criação. Correto, irmãos? Então, não dá para aprofundar. Mas, antes de falar mais alguma coisa, para ficar dentro dos 18 minutos, eu vou ler aqui que Neymar de Barros diz. Eu vou abrir aspas. A prisão não é a cadeia. E liberdade não é a rua. Há muitas pessoas livres na cadeia e muitos presos na rua. O que quer dizer com isso? Tem muitas pessoas libertas na cadeia e outros presos na rua. De que maneira? Aquele que está preso na cadeia e que talvez de lá não saia mais, se ele se arrependeu dos seus pecados, aceitou a Cristo como seu legítimo Salvador, mesmo que ele não saia da cadeia, ele está livre. Livre dos pecados que ele cometeu, porque a sua consciência já não mais o acusa. Se ele era um adúltero, já não será mais. Se ele traía a sua esposa, não será mais. Se ele abusava das mulheres e das pessoas que são incapazes, já não faz mais isso. Se ele era um traficante de drogas ou de crianças, e agora ele já não é mais, ele está livre disso. Mas há pessoas que estão na rua fazendo tudo isso. Então, eles estão presas, porque não abandonaram os seus pecados. Mas têm chance de abandonar. Mas aqueles que não abandonaram porque gostam do pecado, estarão presos na rua. É uma questão de consciência. Mas o que ele fala aqui é verdade. Eu quero fechar aspas para Neymar de Barros. Cristo liberta do quê? Vamos pensar comigo aqui. Já demos aí uma dica. Ele liberta o homem do pecado. E o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Está lá na epístola 1 de João. Eu não anotei isso aqui. Certo? Pecado é a transgressão da lei. Mas não tem só esse verso. Tem também o de Atos, de Tiago 4,17, salvo engano. Fala assim: se você sabe o bem que deve fazer, e se não o fizer, comete pecado. Então, se você vê uma pessoa que tem necessidade, se você puder ajudar e não ajudar, você comete pecado. Por que comete pecado? Diz a Bíblia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Certo? Comete pecado. Pecado é você ferir a lei de Deus. Exatamente isso, meu querido, meus queridos, né? É uma coisa simples. É como se fosse uma matemática de 1 mais 1. É 2. Não é 2,5 nem 1,5. Sabe? Deus, ele é claro. Ele é claro. Diz a Bíblia o seguinte, está lá em Mateus. Também não anotei o verso. Seja a vossa palavra sim, sim e não, não. O que passa disso
é de procedência maligna. Agora, se alguém precisa de alguma coisa e eu não tenho dinheiro, o que eu faço? Eu cruzo os braços? Só porque eu não tenho dinheiro, eu vou cruzar os braços? Será que é isso mesmo? O meu pai é um exemplo disso. No trabalho dele, né, eu sempre ouvi ele falar e fazer. Quando um trabalhador que não estava assegurado, uma vez que o trabalho era pesado, e ele estava doente, meu pai fazia uma lista e ia passando. Falei assim, ó, fulano está precisando de ajuda. Quem pode dar 10, se fosse hoje, né? 10 reais, quem pode dar 5 reais? Então, não importava quanto a pessoa iria dar. O que importava era a soma. Ele pegava esse dinheiro, ia na casa da pessoa, diante do casal e dos filhos, talvez, falava assim, ó, está aqui o dinheiro. Compra a sua comida, paga algumas contas que você julgar necessário e vai avisar aqueles que você não pode pagar. E é isso. Não é porque nós estamos, ou seja, desaguarnecidos, por assim dizer, que vamos ficar livres de ajudar. Era essa a mensagem que eu queria passar para nós. Não vou dizer para mim, mas para nós. Que nós possamos dedicar mais tempo para o estudo da Bíblia, fazendo uma reflexão. Combinado? 16 minutos e 57 segundos. Falei que até 18, mas vou acabar antes. Ou vou passar. Eu quero orar. Nosso Deus, somos pecadores e carecemos da Tua misericórdia. Por Jesus, somos gratos. Amém. Não deu 18 minutos.